varia as funções dentro deste salmo, como por exemplo, falando a respeito da lei, fala também a respeito dos mandamentos de Deus, fala também a respeito dos juízos divinos, fala dos estatutos e dos testemunhos e principalmente da palavra do nosso Senhor e Salvador. A palavra Salmos, ela vem da palavra Teelim, que significa cântico de louvores. Salmo nós encontramos 150 cânticos. Ao lermos o livro de Salmos, nós entendemos que Salmo não tem capítulo, são cânticos, são louvores da parte de Deus para os nossos corações. Porém, o Salmo 119, na contagem, é o maior capítulo da Bíblia. O pastor Marisco acabou de falar que Salmo não tem capítulo. Salmo, ele não tem capítulo realmente, ele é cântico. Porém, na contagem dos capítulos de toda a Bíblia, eles contam o Salmo como capítulo da contagem. Mas na leitura bíblica é cântico, é cantares, é louvor, é adoração, é talim. Louvado seja Deus. Salmo 150, são 150 salmos, e são vários autores que escreveram os salmos. Geralmente, irmãos, quando alguém fala em salmos, muitas pessoas pensam que quando fala em salmos, pensa que Davi escreveu todos os salmos da Bíblia, pois são 150 salmos, e a maioria pensa que Davi escreveu todos esses salmos. Mas se nós olharmos dentro dos salmos, nós vamos observar que Davi escreveu 73 salmos. Davi escreveu 73 salmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Asaf escreveu 12 salmos. Os filhos de Corá escreveu 9 salmos. Moisés escreveu 1 salmos. Etã escreveu 1 salmos. Salomão escreveu 2 salmos. Hermã escreveu 1 salmos, restando 51 salmos. Esses 51 salmos, a Bíblia não registra quem foi que escreveu. Eles são anônimos. 51 salmos, eles são anônimos. E o Salmo 119, que nós acabamos de ler, ele tem 176 versículos. Nós escolhemos um desses 176, que é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, é a tua palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui nós observamos que a palavra de Deus, em toda a trajetória bíblica, ela tem vários símbolos, mas eu quero hoje falar de 7 símbolos da palavra de Deus, em pouco tempo ainda, para não ficar muito enfadonho para os irmãos. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, o primeiro símbolo da palavra de Deus é a lâmpada. A palavra de Deus, o primeiro símbolo é a lâmpada. A lâmpada ilumina os pés, ou seja, passo presente. A lâmpada, ela ilumina os pés, ela ilumina as nossas vidas. E a lâmpada, ela faz
Quem está em luz não anda em trevas. Quem está na luz não tropeça nas coisas que não é do agrado ao Senhor. Ele sempre está vigilante. Quem anda na luz, ele anda com a sua vida espiritual acesa, cheia da presença, cheio da palavra, cheio do entendimento, cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder, porque ele anda na luz. E quem anda na luz, ele anda abençoado por Deus. Aleluia. Infelizmente, quem anda sem a palavra, ele anda nas trevas. Quem anda sem a palavra, anda na escuridão. E quem anda na escuridão, ele tropeça em qualquer coisa que estiver na sua frente, porque ele está na escuridão, ele está sem luz, e ele está sem palavra. A Bíblia diz que enquanto o povo de Israel saía daquela caminhada no deserto, o povo de Israel estava naquela caminhada no deserto, e Deus, ele resolve aparecer dentro daquela caminhada que eles estão fazendo, em uma coluna de fogo durante a noite, porque a noite é escura, a noite é uma escuridão, e Deus estava falando que quem anda comigo não anda na escuridão, quem anda com o Senhor não anda na escuridão, quem anda com o Senhor, ele não anda para tropeçar, quem anda com o Senhor, ele anda com a coluna de fogo durante a noite na sua vida, porque quem consulta a palavra de Deus antes de agir evita muitos fracassos. Aleluia. O primeiro símbolo da palavra de Deus é a lâmpada. Poderíamos aqui falar de lâmpadas a noite inteira, pois se nós formos passear pela Bíblia, nós vamos encontrar várias referências bíblicas a respeito da lâmpada, simbolizando a palavra do Senhor e a vigilância. Mas temos a segunda palavra, a segunda, que é a luz. Louvado seja Deus. O segundo símbolo da palavra é a luz. Louvado seja Deus. A luz ilumina o caminho inteiro. Aleluia. Quem anda na luz, anda com a palavra. Quem anda na luz, ele não anda em trevas. E a Bíblia diz que a luz não se mistura com as trevas. É por isso que Deus, ele é bem sucinto em falar a respeito da luz, irmãos, porque a luz é um símbolo da poderosa palavra do Senhor Jesus. Aonde a luz chega, a escuridão tem que sair. Aonde a luz que representa Jesus, aonde a luz chega, o mal, a escuridão que representa Satanás, eles têm que sair em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra revela o propósito de Deus, ela mostra o futuro preparado pelo Senhor para quem anda na luz. Aleluia. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 2, Jesus é a luz do mundo. Imagine o mundo sem Jesus. Imagine o mundo sem a luz. Aleluia. Não seria fácil. Mas Jesus é a luz do mundo e nos deixou aqui para ser também a luz do mundo. Se nós fôssemos falar na luz, nós iremos também passar a noite inteira falando de luz na Bíblia, porque a luz representa a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e a luz é a palavra que dissipa o engano,
que dissipa a mentira e a confusão através da luz. O terceiro símbolo da palavra de Deus nas Escrituras. O terceiro símbolo da palavra de Deus nas Escrituras é o pão. O terceiro símbolo da palavra de Deus nas Escrituras é o pão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é o alimento em que nós precisamos todos os dias para a nossa sobrevivência. Jesus é o alimento que eu preciso de manhã, Jesus é o alimento que eu preciso de tarde, Jesus é o alimento que eu preciso meio-dia, Jesus é o alimento que eu preciso de noite, Jesus é o alimento que eu preciso da madrugada, Jesus é o pão da vida que fortalece a alma do crente. Então acredite nesta palavra desta noite, Jesus é o pão da vida para você. Glória a Deus. Em João capítulo 6, versículo 35, Cristo é o pão da vida. Aleluia. Jesus representa o pão. Não basta comer só os domingos, é preciso alimentar-se diariamente. Aleluia. Comparando-se esse pão com o alimento cotidiano, pão normal que nós precisamos merendar, o pão que nós precisamos almoçar, o pão que nós precisamos jantar. Aleluia. Não é só domingo, é o pão domingo, é o pão segunda, é o pão terça, é o pão quarta, é o pão quinta, é o pão sexta, é o pão sábado, é o pão domingo. Todos os dias precisamos alimentar do pão da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. O quarto símbolo, irmãos, eu estou sendo bem rápido aqui. O quarto símbolo da palavra de Deus é o escudo. Glória a Deus. O quarto símbolo da palavra de Deus é o escudo. Diz em Provérbios 30, versículo 5: toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele creem. Toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele creem. O que Jesus está dizendo é que Jesus é o escudo que nos protege. Ele é a proteção para cada um de nós. Aleluia, Deus. Ele nos protege todos os dias, irmãos. Glória a Deus. Todas as horas. Aleluia. Quando nós vamos dormir, o nosso corpo, a nossa vida, nós estamos dormindo, nós estamos ali sem raciocínio, mas Deus, Ele está nos guardando na noite. Aleluia. Todos os males que aparecem durante a noite para te matar, para te destruir, para tirar o teu fôlego, Jesus está dizendo: eu sou o teu escudo. Aleluia. A palavra de Deus é o escudo. A palavra de Deus é quem faz nós vencer todas as tentações. Está escrito, aleluia, a palavra de Deus é que nos dá vida, a palavra de Deus é que nos dá sustento, a palavra de Deus é que nos dá proteção divina. Jesus é o teu escudo. Quando as flechas do inimigo virem contra você, lembra, você tem um escudo, a palavra de Deus. Quarto símbolo da palavra de Deus
é o escudo, é a proteção. Quem anda com Deus, quem anda com a palavra, anda protegido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quinto símbolo da palavra de Deus. Quinto símbolo da palavra de Deus. Jeremias, ele menciona isso. Jeremias no capítulo 23, no versículo 29. Jeremias diz assim: não é a minha palavra como fogo. Deus usa a voz, a boca de Jeremias para relatar essa palavra. Não é a minha palavra como fogo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, fogo na Bíblia representa purificação. E se Deus está dizendo que a palavra de Deus é fogo, Deus está dizendo: a palavra de Deus me purifica. A palavra de Deus te purifica. A palavra de Deus, ela vem como mudança para a tua vida. Na Bíblia, fogo aquece. A palavra de Deus, ela vai aquecer a sua alma. A palavra de Deus, ela vai aquecer a sua vida. Aleluia. Fogo ilumina. Olha só o tanto de coisa que o fogo serve. O fogo purifica, o fogo aquece, o fogo ilumina e o fogo consome o pecado. Irmãos, a Bíblia diz em Isaías, quando Isaías vê aquela visão do trono, a Bíblia diz que os serafins, ele pega com uma tenaz, pastor Joel, brasa de fogo, e a Bíblia diz que ele coloca na boca de Isaías, e quando a brasa de fogo toca na boca do profeta Isaías, a Bíblia diz que purificado foi os seus pecados. Aleluia. Então, fogo, que é o quinto símbolo da palavra de Deus, ele consome o pecado. Ele consome o pecado. Aleluia. A Bíblia diz assim: porventura não ardia em nós o nosso coração? Ou seja, o fogo de Deus, em Lucas capítulo 24, versículo 32, porventura não ardia em nós o fogo em nosso coração, que nos orientava, que nos falava, que nos ensinava, que abençoava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o fogo, ele é algo especial, o símbolo da palavra de Deus. Fogo é um dos símbolos da palavra de Deus. Sexto símbolo da palavra de Deus dessa noite, e já vou concluir. Sexto símbolo é a espada. A espada. O sexto símbolo da Bíblia, da palavra de Deus, é a espada. Por quê? A espada é algo que corta. E em Hebreus 4:2 diz que a espada do Senhor, ela corta por dois lados. Ela corta por dois lados. Ela separa o santo do profano. Então, um dos símbolos da palavra de Deus é a palavra, porque a Bíblia vai me dizer o que é santo, a Bíblia vai me dizer o que é profano, a Bíblia vai fazer distinção entre o justo e entre o ímpio, a Bíblia vai fazer distinção entre o que quer servir a Deus e o que não serve, a Bíblia vai fazer distinção entre aquele que procura Deus e aquele que não quer Deus. Então, o sexto símbolo é a palavra. A palavra de Deus é a espada. A espada
Aleluia. Jesus derrotou Satanás usando a espada da palavra. Glória a Deus. Aleluia. A espada da palavra. A espada da palavra, irmãos, é Jesus. É Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Sétimo símbolo aqui para nós concluirmos. Sétimo símbolo da palavra é a água. O sétimo símbolo da palavra é a água. Louvado seja Deus. Efésios 5:26, João 15:3 nos fala a respeito. O que significa água na Bíblia? Água limpa. A água limpa. A água é para tirar a sujeira. A água é para tirar toda a sujeira. E a Bíblia diz que a água é um dos símbolos da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela serve para tirar a sujeira. A palavra de Deus, ela serve para tirar tudo aquilo que não presta. A água purifica. A água refresca. Quando nós estamos na palavra, nós ficamos tão bem. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós amanhecemos bem, nós passamos o dia bem, nós dormimos bem, porque nós estamos cheios da palavra de Deus, nós estamos cheios da palavra do Senhor Jesus, porque ela gera vida. Água gera vida. Quer ver? Fique sem água, nós morremos. Sem água nós morremos. A Bíblia diz que os 3 reis passaram uma crise de água muito grande. Esses 3 reis, rei de Israel, rei de Judá e rei de Edom, passaram em uma crise de água. E essa crise de água, o seu exército andaram 7 dias. Os seus camelos, os seus cavalos andaram 7 dias. E não podia voltar mais porque não tinha mais água. Não podia ir para frente porque não tinha mais água. E ali eles iriam esperar a morte. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Josafá pergunta: ainda ou aqui em nosso meio tem algum profeta do Senhor? Quando há crise de água, irmãos, aleluia, temos que ir atrás de Jesus, o profeta, aleluia, aquele que vai consultar a Deus para nos dar água. Jesus Cristo, Ele é a água que nos sustenta. E a Bíblia diz que Ele vai profetizar. Eliseu fala: traz um tangedor para cá. E Eliseu pega o tangedor. O homem veio para tocar instrumento de corda, e fala: toca, canta. E quando o tangedor tocava e cantava, o Espírito de Deus desceu sobre Eliseu, e Eliseu falou: cava buraco, cava cova, cava poço, aleluia, e estava tudo seco no deserto de Edom. Mas Jesus mandou cavar, e eles começaram a cavar buraco, e de repente, no caminho de Edom, a Bíblia diz que aonde tinha buraco cavado, Deus manda água para matar a sede daquele povo. Então a água sustenta, a água é vida, e a sétimo símbolo da palavra de Deus, aleluia. A palavra lava a mente, purifica o coração e renova o interior. A palavra de Deus, ela lava a nossa mente, ela tira a sujeira da mente, ela
A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus é poderosa. 7 símbolos da palavra de Deus: luz para o meu caminho, aleluia, lâmpada para os meus caminhos, para os meus passos. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é pão para me alimentar. A palavra de Deus é escudo para me proteger. A palavra de Deus é fogo para purificar. A palavra de Deus é espada para guerrear. A palavra de Deus é água para limpar. Louvado seja Deus.